Pessoal, vamos lá. Mais um curso básico. Hoje é a quarta aula, né? Três semana passada, uma ontem, quarta. Hoje é a quinta. Quinta aula. Hoje é a quinta. Seja bem-vindo. Quem estiver chegando agora, tem quatro aulas aí passadas. Assistam. Uma coisa que eu notei, assim, aí o problema sou eu, que preciso melhorar, às vezes tornar a aula mais dinâmica. Qualquer coisa, então, assiste velocidade 1,5, né? Mais rápido. Eu sou o contrário do Brooks. O Brooks, em meia hora, ele fala um mundo de coisa. Eu, às vezes, em 1h30, não falei o que ele falou em meia hora, né? Então, tem essa dificuldade. Então, enquanto o Brooks, vocês têm que desacelerar, assistir na velocidade 0,5, né? Metade ou 0,75, eu sou o contrário. Vocês podem assistir uma velocidade 1,5, né? Alguém ia me perguntar alguma coisa aí, antes da gente começar nos slides? Pode perguntar, por favor. Tinha? Não? Não tem? Então vamos partir. Mas qualquer coisa vocês interrompem, falam. Como eu estava conversando com um amigo que estava aqui antes da gente iniciar a gravação, o bom, por exemplo, quando a gente já vai desenvolvendo o price action e pega o pessoal que está junto, igual na sala, a gente está operando juntos, querendo ou não, e está na mesma sintonia. Eu lembro hoje, só para fins de curiosidade, só para todo mundo saber o que é legal, o que é gostoso, o que é bom no price action, que muitas coisas, assim, a gente tem uma certa análise preditiva do que pode acontecer e não acontecer. Cedo, quem acompanhou, tá no YouTube, aqui nós fizemos um scalpzinho, deu certo. Aqui me estopou, no caso do resto do contrato, né, do último lote, mas logo aqui nós já vendemos e deu um ótimo trade. E ainda eu não saí lá embaixo, não. Eu saí mais ou menos aqui, porque era notícia, né? A notícia veio, começou a oscilar aqui e tal. Acabou que eu saí desse trade, mas só esse trade deu 24 pontos, deu 20 pontos. Estava 24 na hora que eu cliquei no dedo, mas aí fechou minha operação com 20 pontos positivos. Gente, tá ótimo. Primeiro trade do dia, fora a parcial que eu já tinha feito. Aqui eu comprei, o mercado subiu, veio, fez essa forma que eu comprei mais ainda. Então, ou seja, só nessa subida já bati a meta, minha meta do dia. Depois só acompanhei o pessoal. Aí, gente, uma coisa que talvez nós vamos tratar, nós vamos falar mais para frente ali. O Brooks fala, em alguns momentos, que se você tiver que ficar 1 hora, 2 horas sem fazer nada, fique. Principalmente após movimentos muito climáticos como esse, às vezes pode ter uma reversão climática, uma volta em V, 20% das vezes acontece isso, mas muitas vezes você entra em arame farpado. Aí acabou o valor preditivo do mercado, entre aspas, não acabou não, porque eu vou mostrar para os mais avançados, vai entender o que eu vou falar aqui. Eu fiz o recap, vocês têm acesso ao recap, está tanto no Telegram quanto lá no Instagram. Lógico, o gravado fica só com o pessoal da sala. Aqui nós tivemos um impulso e olha, vamos treinar a contagem? L1, H1, contagens nominal, tá? L1, H1, L2, H2, L3, H3. Ou seja, você está vendo que até quando o mercado se afunila no preço aqui, ó, você tem um impulso, você tem uma H3 aqui, gerou pelo menos mais um scalp para cima. Gerou mais um scalp. Mas o que foi interessante? Nesse momento eu não estava, não, eu não entrei. Aqui teve vários motivos, está lá no recap, está tudo anotadinho. Depois vocês assistam lá, vocês leiam, né? Tá impresso lá em imagem. Mas na hora que estava nesse trecho aqui, ó, eu até falei o seguinte, ó, para vender, esperem fazer uma cunha. Na realidade, nem foi eu, foi o aluno né, que falou, Leandro, nós vamos vender de novo na hora que fizer uma cunha, né? Eu falei, é melhor, bandeira de baixa e forma de cunha. Ou seja, uma puxada, duas puxadas, aí ó, 3 puxadas. E, de preferência, também uma cunha aninhada. Vocês vão aprender mais para frente. Quem está vendo o curso básico pela primeira vez, vocês vão aprender mais para frente. Mas eu já tenho vários vídeos no YouTube, tudo de graça, só assistir, gente. Tem que ter o trabalho de assistir e estudar, guardar e tentar ver isso enquanto o gráfico se desenvolve. Porque lembrando, de novo, uma coisa é o gráfico parado. Você aprender tudo que está aqui parado, fazer a leitura no fim do dia, é obrigação. Você vai demorar anos, às vezes. O Brooks falou que às vezes você demora 10 anos para ficar exercitando isso. Mas chega uma hora que você olha o gráfico e você vai enxergar
todas as entradas só de bater o olho. Então, um exemplo, você vai enxergar aqui a cunha aninhada, que é 1, 2, 3 puxadas, e aqui dentro dela 1, 2, 3 puxadas. Aí gera essa compra que dá essa mega queda. Ou seja, tem hora que é tão simples operar que assim, é ter paciência de esperar a configuração acontecer. Quanto tempo demorou para isso aqui acontecer? Vamos lá. Quanto tempo demorou? Porque eu tenho um slide, não sei se vai dar tempo de chegar nele hoje, que é justamente sobre isso. Demorou 1h45 minutos. Gente, imagina você ficar sem clicar 1h45 minutos. Não é para qualquer um. A maioria é impaciente, nós somos impacientes. Todo mundo está em frente ao gráfico, pensa que aqui é uma impressora de dinheiro, e é uma impressora de dinheiro para quem tem paciência, disciplina e espera a situação acontecer. Né? Mas para quem é impaciente, para quem, ó, tá até, eu olho de vez em quando ali, porque eu estou lendo a minha colinha na minha parede, né? Já mostrei a foto para vocês. Ó, quem não tem foco, quem não tem disciplina, quem não tem confiança no setup e não tem resiliência, que é esperar, né? O que é resiliência? É se adaptar, é se adequar ao mercado, é resistir à situação adversa. Isso é resiliência. Quem não tem essas coisas, ou exercita, ou não tem o que fazer, gente. Não tem outras, assim, não tem como eu prometer para vocês que A mais B é igual a C. Não, já falamos sobre isso. Alguém quer complementar, falar alguma coisa, tirar a dúvida do quanto que eu falo, do que eu falei até agora? Beleza. Tanto que, ó, depois ele gerou ótimos trades aqui no caso da queda, só que pensa, aqui deu uma venda espetacular, ó. Para quem conseguiu observar, tá lá, tá no recap. Caiu quantos pontos para baixo? 17, 19, até 21. Só que, ó, olha quanto tempo demorou. Demorou 2 horas, 3 horas para fazer 17, 18 pontos, 20 pontos. Mas, aqui, ó, eu vou dar um motivo só. Cunha aninhada, que eu já falei, e topo duplo idêntico. Aqui, olha lá, ó. Topo duplo idêntico. Então, olha que venda. Ó, e esperar, tem que esperar. E sair em algum momento, claro, né? Na hora que você enxergar o momento adequado ali, já atendeu sua necessidade. Aí vem a segunda coisa, pulo do gato. Por que que vale a pena, gente? Operar para operar bem, não para ganhar dinheiro. Primeiro opere para ganhar bem, dinheiro virá como consequência. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu segurei aqui um contratinho hoje e tal, mas consegui fazer, vamos pôr 10, 15 pontos aqui, ó, 15. Agora imagine quando você estiver com 10 contratos. Gastei 2 horas e 55 minutos, mas com 10 contratos é 1.500 só nessa queda. Estou nem falando o resto do dia. Pense, quando você estiver com 100 contratos, você fez 15 mil reais nessa queda. Nem médico faz isso, ó. Na maioria não. A grande, esmagadora maioria não faz. Assim, eu falo a maior profissão, como se diz, CLT ou autônomo, né? Qualquer um aqui, sem formação, desde que tenha disciplina e respeite isso aqui, tem a condição de daqui a um ano, não precisa nem falar muito, não vou falar daqui a 2 meses, claro que não. Igual quando a pessoa entra na sala, fala, pelo amor de Deus, Brooks, você não vai querer, nossa, não sei nada, eu vou aprender tudo em um mês. Não, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5, vai o tempo de cada um, vai 1 ano, 2, 5. Eu mesmo, para adquirir consistência, demorei mais de 2 anos. Véio. Mais de 2 anos, já estou no mercado há 5. Há mais de 5 agora, né? Então, passa de tudo, conhece de um monte de coisa que vai dando certo, que vai dando errado, e vai se adaptando, entra na resiliência. Então, tome cuidado, assim, querem viver disso? Primeiro tem que ter esses atributos que eu escrevi, que eu falei, tá lá na parede, e a outra palavra-chave, ó, é até igual vocês estão aqui, agora, à noite, cansado, muitos aí pelo dia inteiro, né? Tem gente que, tem aluno meu que esses dias mesmo ele pediu para me ajudar ele, a gente foi bater um papo no sábado, a gente marcou no SAF, não, Leandro, eu preciso ir capinar um lote, não pode ser amanhã, no domingo? Ó, para você ver, uma pessoa que está capinando o lote está aqui lutando para... E ele me mandou uma mensagem na semana depois, lá, que fez 500 conto na semana, estava feliz da vida, fez 500 conto no day trade. Ou seja, todo mundo é capaz.
é nessa hora que nós lemos aqui, eu não sei se nós lemos ou vamos ler o Brooks falando, que não depende da capacidade cognitiva da pessoa, não são os mais inteligentes que ganham, não. Ganha quem souber, assim, está aqui agora, nós vamos começar a falar. Desculpem, né, como sempre eu fico falando demais. Vamos lá. Dando continuidade. Ontem nós falamos sobre visão de contexto, agora vamos continuar. Gerenciamento é a chave. Entre em fortes rompimentos imediatamente. Você viu um forte rompimento? Gente, eu tenho um vídeo no YouTube que se chama Ciclos de Mercado. Nele falo os 4 padrões mais comuns: rompimento, canal estreito, canal amplo e lateralidade. São os 4 padrões que você vai, né, ter que dominar. E a transição de cada um, as mudanças que eles fazem entre si. Dominaram isso? Nossa, top! Vocês já estão na frente de mais de 70%. Estamos aqui num forte rompimento. Está subindo o mercado, está indo forte. Quanto mais cedo você entrar, melhor. Quanto mais cedo. Quanto mais tarde entrar, pior. Aqui nós estamos dando um exemplo do pior. O cara resolveu entrar o fechamento aqui em cima. Entrando talvez nessa primeira H1 que deu, primeira H1 nominal. Aqui já teve H1 sintética, aqui teve H1 sintética. Primeira H1 nominal que o sujeito resolveu entrar. Aí, o segredo é gerenciamento. Gerenciamento, o que que é? Não é colocar o stop aqui, ó. Se o risco for grande, opere pequeno. Então, vamos supor que você resolve entrar aqui. Se o risco for grande, opere pequeno. Então, não entre com a mão cheia aqui. Se perder a entrada antecipada seria, às vezes, aqui o começo desse movimento. Compre agora ou em breve, mas certifique-se de usar o stop correto. Une-se as duas situações. Hoje mesmo a aula aí do grupo da sala foi sobre stop, nós estamos uma semana tratando sobre stops, os diversos exemplos, formas, e ainda tem mais, talvez 2 dias, 2 ou 3, que não vamos falar só de stops. Ô, gente, 1h30 falando de stop por dia, né? São 3 dias na semana, 4h30, 6 horas mais ou menos, só falando de stops. Mas aí os vários exemplos, motivos, mas aqui eu vou falar de forma sucinta. O sujeito entrou aqui, é uma compra factível, não está errado, ele está comprando tardiamente, mas a tendência ainda é de alta, é a primeira H1, ele não pode fazer pôr o stop dele aqui, simplesmente nessa barra, porque aí não gostou. E é onde o mercado destrói muita conta. Eu, quantas vezes, dava uma barra, deixa eu mostrar um exemplo para vocês, aqui, ó, tipo aqui. Dava essa barra, o que nós fazíamos? Eu, quantas vezes fiz? Vendi. Dá uma barra desse tamanho, gigante, eu vendi. Sendo que agora é o contrário. Se eu entro aqui e eu conseguir pegar essa barra, eu saio, eu compro. Ontem aconteceu isso comigo. Ontem eu comprei aqui, na hora que deu essa barra desse tamanho, enquanto um monte de gente está entrando só agora, é o lugar que eu estou saindo. Porque o Brooks fala isso, as instituições inteligentes estão com um ótimo preço, ela sabe que ela comprou no meio do caminho ou aqui embaixo, aqui é lugar dela sair fora. Mas, emotivamente, é a hora que a gente sente tentada a comprar para fazer 2 pontos, para fazer 5 pontos aqui que seja. O mercado já andou 50, aí você pensa assim, mas você já andou 50, mais 5 ele vai andar. Mais 5, vamos ver quanto que andou aqui. Ah lá, já andou 40. Não, mais 5 aqui ele anda. Cara, ele pode até andar nesse dia aqui, mas a maioria das vezes não vai andar. Entendeu? Então, é o que nós falamos lá aqueles dias. É coisa errada, né? No caso, é errado você comprar uma barra climática, uma barra que seja a maior de todas nessa tendência. Pode dar certo uma vez, mas não vai dar sempre. É melhor você apostar contra, então. Mas não faça isso. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Ó. Quem me acompanhou viu, nós vendemos aqui, aí deu essa barra gigante. Vou sair nela. Ó, gente, não tem muito segredo. Saio nela, porque tá grandona. É a maior de todas, quase, aqui da queda. Aí não tem mágica, não é ser mago, não é ser nada. Aí, mas vamos lá, dentro do exemplo que nós seguimos, o que é gerenciamento? Ó? No exemplo dele aqui. Se você comprou aqui nesse topo,
o stop já não é de qualquer jeito. O stop vai aqui, ó. E por quê? O sujeito que vendeu aqui em cima, vendeu no meio do caminho, resolveu vender aqui, ó. Onde está o stop técnico? O stop técnico está aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês onde está o stop técnico. Aqui. Então, o sujeito que vendeu aqui, ele resolveu vender tarde? Beleza. Tem probabilidade de continuar caindo? Tem. Mas, ó, aí ele vai ter que suportar toda essa correção. Aqui adicionar mais, porque foi uma ótima venda, bandeira de baixa em forma de cunha. Aí, ó, pronto. Aí daqui ele ganhou essa queda e daqui, sei lá, saiu no 0 a 0 ou dependendo, conseguiu levar. Mas vocês viram que gerenciamento é tudo? Gerenciamento é tudo? Então, se você vendeu aqui, stop técnico aqui em cima. Agora, aqui, você já pega várias coisas, vários dias subindo, subindo. Dá uma reversão climática dessa aqui, ó. Quer dizer, o movimento climático desse de alta, aí você toma cuidado, né? É diferente do movimento que está começando aqui. Se a gente for, a gente não opera ondas de Elliott, mas talvez aqui até deu, né? Onda 1, onda 2, onda 3, aí vem a onda 4 e vem a onda 5. Né? Não é o caso, a gente não opera, porque a maioria, para nós, não funciona. Então, pode funcionar para quem opera, parabéns, mas o próprio Brooks não acha desnecessário. Até porque quem opera ondas de Elliott, já que eu toquei no assunto, ele é mais restrito nas operações. Quem opera o Brooks acha operação o dia inteiro aqui, ó. Não toda hora. A cada 2 horas ele vai achar algum tipo de operação. A cada 1 hora acha 2 operações que seja para scalp, né? Tem um índice maior de entradas. Então, gerenciamento é a chave. Usar o stop correto, tentar entrar na forma correta, entrar em correções, por exemplo. É igual, ó, melhor nessa subida aqui. Você tem uma correção A, B, C. Ó, é uma boa compra. Aí, ó, foi onde o mercado começou a subir. É onde o mercado começou a... Vamos pegar aqui, ó, só um exemplo para vocês verem um ABC, aconteceu ontem. Ontem, ou antes de ontem. Acontece com frequência. Aqui, ó. Aqui vem direto, ó. Aqui, A, B, C. Beleza, chegou na média, voltou a cair. Se eu pegar a subida aqui, vai ter várias correções ABC no meio do caminho. Eu quero uma fácil de vocês visualizarem. Aqui foi cunha, uma puxada, 2, 3. Aqui, ó. A, B, C, ou topo duplo. Você espera a correção. Não precisa necessariamente vender a barra 51. Mas, se vendeu, vamos supor que você vendeu, a tendência está forte de baixa, ó, você vende aqui, stop técnico está aqui em cima. Aí vem a questão do gerenciamento. Outra questão de gerenciamento, gente, não é o caso aqui, porque nós não vamos ensinar a fazer isso. Escalar, fazer preço médio. Não façam isso, tá? Se passaram por outras escolas que ensinaram a fazer escalar, não caiam nisso aí, é furada. Não serve para iniciantes e até para avançados também. É melhor estopar, reverter ou esperar uma próxima operação e na próxima operação, se ela for boa, você dobra a mão se for o caso. Mas não escala não, porque não dá certo. Vamos lá, avançando. Alguém tem alguma coisa até aqui? Beleza, vamos lá então. Iniciantes acreditam. Problema do iniciante. Negociar é fácil. Operar é fácil. As habilidades de sucesso passado funcionarão na negociação. Foi o que eu falei agora aí, ó. Habilidades de sucesso passado, gente, vamos pensar assim, uma das interpretações que a gente pode fazer. Eu fui médico bem-sucedido. Eu fui engenheiro, eu fui advogado. Aí, iniciante acredita, não, as minhas habilidades passadas vai ajudar aqui. Gente, não ajuda nada, não muda nada. O comportamento do ser humano é o mesmo, desde do sem estudo até o mais avançado. A gente tem que dominar os nossos comportamentos. Para vocês terem ideia, né, não estou contando vantagem, isso que eu estou contando é verdade. Eu formei em Direito, no 5º ano, a gente já pode fazer o AB, eu não sei se atualmente pode, na época podia, já ainda no 5º, transformação, fiz a prova do AB, todo mundo sabe que é um negócio difícil,
Fiquei em primeiro lugar da história da faculdade na UAB, tirei 9,6 na prova. Fiz pós-graduação, trabalhei 11 anos no serviço público, né, trabalhei em banco, saí de técnico bancário, cheguei a gerente geral de agência. Quando entrei no day trade, 2 anos só levando ferro, 2 anos as coisas dando errado, 2 anos quebrando conta, 2 anos as coisas só afundando. As coisas só começaram a dar certo na hora que eu peguei a metodologia de All Brooks, peguei os livros para traduzir, fui estudar nas minúcias, fui aplicar no gráfico, fui fazer replay. Na época, replay, eu nunca não gostava de fazer o replay em si. Eu ia passando barra a barra e tentando acertar as entradas. Era um replay diferente. Deixa eu até mostrar para vocês. Ó. Seria tipo isso aqui. Ó. Eu esqueci até como faz. Você consegue programar para jogar um pouquinho mais para cá a tela. Você vai apertando aqui, ó. Olha lá, você vai pulando uma barra. Aí eu tomo a decisão. O que eu faço? Se romper para baixo, eu vendo ou eu compro? Ah, eu vou comprar. Opa, ó, vou comprar. Aí, comprei. Até onde eu vou levar, entendeu? Eu fazia um replay desse jeito, para ganhar tempo, ó, para ganhar tempo. Cara, fiz isso aqui milhares de vezes. Então, ou seja, estudando, traduzindo, treinando no gráfico e treinando na vida real com psicológico e dinheiro. Demorou mais de 2 anos para ficar consistente. Para falar que eu estou consistente é 2 anos. Então, ou seja, passei 1 ano de sofrimento só em All Brooks para entender. E para falar que eu estou consistente é 1 ano e 8 meses, entre 1 ano e 2 anos, que foi em setembro. Não, dá nem isso, dá 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Foi em setembro de 2021, 22, o ano inteiro. Então foi setembro de 2021. Desse mês agora até setembro, quantos meses faltam? 5 meses, né? Mais ou menos. Então, tá vendo? 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Ou seja, tive que passar pelo método, ficar sofrendo e correndo atrás. E para concluir isso aqui, ó, habilidade de sucesso, fui concurseiro, passei alguns concursos. Não adianta nada na hora de operar, porque o mercado é feito, né, para armadilhar, é feito para passar a perna na gente, enganar, dar drible, e a gente vence isso como? Conhecimento de mercado, tá? Então, não confie em habilidades passadas. Só tem que aprender 1 dúzia de padrões de candles, que você já vai ser iniciantes, tá? Então, falando que iniciantes acreditam nisso. Gente, quando o Brooks fala candles, ele fala de forma pejorativa. Ele está falando operadores lá, tipo os que leem aquele livrinho, Operações Lucrativas de Candlesticks, do Bigelow, que são os mais comuns, Harami, Mulher Grávida, Nuvem Negra. Eu não apaguei na minha parede, porque eu não tenho o que pôr ali no lugar, ficou legal, deu trabalho para fazer. Estrela da tarde, estrela da manhã, engolfo, martelo, martelo invertido, enforcado, libélula, qual outro padrão? Libélula, lápide, todos são lápides. Então, ou seja, o trader iniciante acha que aprender 1/2 desse padrão já torna ele consistente. O único problema é que ele esquece o principal, que eu estava conversando com os alunos antes de começar. Contexto. Contexto é o principal. Entre os primeiros vídeos do curso grande, o Brooks fala assim, ó, nos últimos anos tenho notado que os computadores têm operado mais contexto, né, em detrimento de barras de sinais. Ou seja, deu contexto, eles estão entrando. Um exemplo, hoje, eu mostro um exemplo de hoje. Aqui tinha um contexto, ó. Hoje, ó, aqui, ó, 2 dias atrás, o mesmo exemplo que eu vou mostrar aqui aconteceu, ó, dia 9, ontem. Mesma entrada que nós demos ontem, é a mesma de hoje. Ó, mercado caiu forte, 1, 2, 3 puxada. Olha a barra de sinal que horrível. Ruim, não é? Deu venda. Aí, ó. Só que tinha outros contextos aqui, tá? Tinha gap de média, cunha, tinha cunha aneada? Implícita tinha, né? Aqui você tem uma puxada, 2, 3. Tinha uma cunha implícita meio escondida aqui. Para quem olha essa sombra aqui, vai enxergar uma cunha. Num tempo gráfico menor vai ter uma cunha. Mas não tem problema. Ó, entrada, venda, mercado caiu. Olha hoje, mesma coisa. Hoje, mesma coisa. Um pouquinho diferente. Caiu forte.
uma, duas, três, aqui um, dois, três puxadas. Aí, hoje a barra foi melhor, ó. Deu reversão de 2 barras, uma sidebar que fechou perto de sua mínima, caiu, contexto bom, barra boa. E não caiu muito. Agora pega ontem, contexto bom, barra de sinal ruim, o mercado caiu muito, caiu bem bastante, né, comparado a hoje. Lógico que aqui deu outro sinal, tá? Isso aqui é reversão de 3 barras. Né? Padrão também de análise técnica clássica, padrão do Brooks, você chama de reversão de 3 barras. Agora, o que é padrão de candle? Padrão de candle é a pessoa falar que isso aqui é estrela da tarde. Não, é reversão de 3 barras, porque tem um contexto aqui. Eu tenho um contexto, eu tenho um lugar que está posicionado e que me justifica eu fazer a entrada. E se der errado, aqui justificaria às vezes até comprar e reverter. É nisso que está a diferença em All Brooks. Se isso aqui estiver muito inclinado para cima, acontecer esse padrão e esse padrão falhar, onde os operadores de candles vão estopar, é onde você vai entrar. Isso aí faz parte da leitura, faz parte do contexto. Onde eles vão se dar mal é onde você vai se dar bem. Eu vou mostrar um trade aqui ontem, antes de ontem. Por exemplo, ó, impulso, bandeira de alta. Ó, aciona uma H1, aciona uma H2, não quer dizer que é para comprar, você está no canal estreito de baixa, falhou, onde eles tiveram que estopar aqui, os traders de price action venderam. Aí eu venho aqui e faço uma projeção, olha lá onde foi o mercado, ó. A projeção aqui, ó, onde falhou um padrão, padrão de price action, H2. Só que tinha uma nuance aqui. Essa queda estava no canal estreito de baixa. Segundo, não tinha tido ainda um rompimento para cima aqui dessa linha de tendência de baixa, ou seja, tá vendo? Tinha alguns outros critérios a serem analisados para poder comprar aqui com convicção. Só que quem gerenciou segurou o stop, o stop técnico era aqui embaixo e você tinha aqui uma linha de tendência de alta. Quem gerenciou, por mais que comprou aqui e se deu mal, chegou aqui, ó, poderia comprar demais. Ó, o pessoal da sala comprou aqui. Ó, comprou aqui, o mercado subiu. Então, vocês estão vendo que gerenciamento, é isso que nós falamos agora há pouco. Gerenciamento, como é que ele é fator determinante. Onde era o stop técnico? Aqui embaixo da 21. Chegou a estopar? Não. E vamos fazer uma projeção aqui, ó. Daqui até aqui, é coisas que tem que ser observada. Olha lá, 75%. Aí está escrito nos livros desse jeito, ó, mais ou menos assim. É comum numa tendência de alta ter uma correção que vem até 75%. Se for mais que 75%, aí provavelmente não é mais uma tendência, vai ser uma lateralidade. Ó, veio uma correção de 75%, voltou a ser tendência, que já era tendência. Máximas e mínimas mais altas. Teoria de Down, né? Ó, continuou sendo tendência e ainda acelerou. Falei meio que rapidamente para, né, aproveitar o tempo, mas vocês entenderam o que eu falei? Ficaram em dúvida? Querem que eu faça uma pausa para vocês digerirem? Enquanto eu bebo uma água? Ô, Leandro, só para esclarecer, quando fala numa possibilidade de se uma correção mais profunda, né, para continuar na alta, né, no caso 75%, o pavio passou de 75%, mas o fechamento respeitou 75%. Então a análise tem que olhar mais ao fechamento do que o pavio, né? Não, não necessariamente. Próximo também é perto. Não existe trade perfeito. Então, às vezes vai dar 80 e às vezes vai dar 70. Não se prendam a esse detalhe. É lógico que se o corpo ficar acima de 75, beleza, te confirma mais. Mas tem hora, tem uma parte no vídeo grande do Brooks que é o seguinte, ó, veio aqui, fez uma correção de 100% e ainda rompeu para baixo. Ele ainda mostra que é uma tendência de alta. Ele mostra um exemplo desse. É um negócio, é assim, é meio doido, porque assim, o mercado resolveu subir, subiu, deu sinal de que ia continuar subindo e virou tendência de novo. Então, mas não se apegue, né, a esses detalhes. Mais ou menos 75 é mais ou menos. Por que o Brooks não gosta do Fibonacci? De retração Fibonacci?
Não é porque é 61,8, ele sabe que funciona, tanto que está escrito nos livros, é magneto. O que ele fica aborrecido é que as pessoas acham que tem que ser no tique exato. E não é. Naquela região entre 62 e 70, deu uma terceira puxada, uma correção de terceira puxada ou barra. Tudo acontece, tem que ver como é que chegou lá. O pulo do gato é esse. Porque o que acontece? Às vezes está indo como, vamos por aqui, ó, 75% que aconteceu aqui. Até onde vem, provavelmente, a correção, no máximo, que viria, mas poderia ir mais também, não tem problema. Mas não é para você colocar uma ordem limitada aqui, não, porque está vindo como canal estreito. Ó. E a gente não opera contra canal estreito, concorda? Você não opera contra, você não põe ordem limitada na frente de um canal estreito, na frente de um rompimento, porque um canal aqui está no canal estreito de queda. Você põe a ordem limitada aqui, ó, beleza, tem hora que vai dar certo, mas tem hora que você vai ser atropelado por um trem. Concorda? Então você vai esperar uma barra de sinal nesse lugar, nessa localidade. E nesse exemplo, e nisso que você me perguntou, passou pavio e tal. Mas, ó, tinha mais motivos, ó. Tinha LTB, LTA passando por baixo. Então foi o segundo motivo. L1 no fundo que falha, né? Oi? L1 no fundo que falha? Teve L1, aqui, ó, L1 aqui, acionada que falhou. Então gerou micro fundo duplo. Teve essa projeção aqui, ó. Aqui, gente, deixa eu desenhar. É coisa avançada, mas eu sinto muito. Ó, bandeira de alta. Aqui, falhou. 40% das vezes rompe para baixo. É a projeção dela para baixo. Aí você vem, projeta. Aqui, projeta aqui, onde houve a falha da bandeira. Olha lá, eu já projetei, vocês já viram. Então, ou seja, você está vendo que é um conjunto de fatores, computadores diferentes visualizam situações diferentes. Se você visualizar 3 situações que são comuns e que são setups e os computadores respeitam, ou seja, tem uma instituição que vai comprar aqui porque é 75%, outra instituição vai comprar aqui porque tem uma LTA aqui, por consequência, tem um canal aqui de alta e está baixo no canal. Tem outra instituição que vai comprar porque é um micro fundo duplo e L1 ficou armadilhada no fundo. Tem a instituição que fez essa projeção e eles compram a projeção. Você enxergou 3? Pronto, entra. Nós compramos aí no fundo. Compramos, o pessoal comprou aqui no fundo. Por quê? É treinado a enxergar 2 ou mais motivos. Então, é isso, gente. Lógico que o gráfico parado é tudo fácil, mas aí tá o do Vale testemunha que o pessoal enxergou isso aqui, ó. Enquanto estava acontecendo, entrou, confiou, segura na mão do Brooks e vai. Hoje, igual ontem, antes de acontecer, ó, vamos lá, um gráfico escondido, para frente, aqui mais ou menos. Uma puxada, 2 puxadas. Gente, se der, eu até saí para almoçar e falei assim, ó, se der uma cunha aqui, vocês vendem. Deixa eu desenhar aqui, do jeito que eu deixei desenhado, na hora que eu saí para almoçar. O pessoal tá aí para não deixar eu mentir. Ó, se der uma cunha aqui, vocês vendem. Olha lá, ó. O que deu aqui? Cunha. Eu não preciso estar em frente ao gráfico para entender que se fizer uma cunha ali, o que é para fazer? Vender. Hoje, de novo, meu povo, de novo aqui. Entendeu? Então, ou seja, o gráfico, os movimentos são previsíveis. E se der errado? Se der errado, sabe o que tem que fazer. Ou é estopar ou até reverter. Mas tem que ver como está indo. Se tiver como canal estreito subindo forte, aí você até reverte. Se está indo meio que devagar, beleza. Não, só estopa e espera que a coisa vende de novo. Agora, se acelerar para cima, compra. Pronto. Você já criou o planejamento. Você tem que entrar no trade com planejamento. Onde eu vou entrar, onde está meu stop, se der errado, o que eu vou fazer, entendeu? Sempre você tem que ter um plano de contingência. Se der M, o que eu faço? Beleza, vamos lá. Existem setups secretos e perfeitos, né? Os iniciantes acreditam nisso, aí fica buscando lá no YouTube. Acha que igual motorista para Uber, lá, escola para Uber, eu segui o cara. Disso virou day trader. E eu fiquei lá seguindo alguns setups que ele tinha.
Ou seja, nossa, tem setups perfeitos. Você vai procurando no YouTube, cada um dá um nome. Just, setup da Garça, setup do Príncipe de Nova York, setup não sei do que. Gente, iniciantes acreditam que existe setups secretos e perfeitos. Ou secretos, instituições têm setups secretos. Não, mentira, não tem. E perfeitos. Não tem. É o que também acabamos de falar sobre a projeção. Nem sempre a projeção, às vezes, é exata. Quer ver? Às vezes, a projeção vai ser exata, ou a retração. Deixa eu achar aqui que deu 50%. Ó, você pega dessa mínima até aqui. Não foi. Aqui foi. 50%, mas essa aqui, ó, 50%, quem vendeu a 22 deu 1 por 1, mas o resto não deu, não. Mas deixa eu achar que teve setup perfeito hoje, retração. Qual que foi? Ah, peraí. É daqui de cima até lá embaixo. Ó, do início do dia até aqui. Aqui, ó. 50%. Ó, da máxima do dia, mínima do dia, aqui. Ainda mais uma para a justificativa da venda aqui, ó. Teve uns 5 motivos para vender aqui. Esse setup perfeito vai acontecer todo dia? Não. É mais ou menos um zoiômetro. Você bateu aqui, é 50% mais ou menos, hoje coincidiu de ser perfeito. Aí coincidiu aqui de ser perfeito de novo e dá outra venda. Outra venda ainda. E o pessoal ainda lembra, né? Eu estava dando aula à tarde, falei, gente, o mercado vai cair mais aí, ó. Só que eu estava focado na aula, o pessoal também deveria estar, não sei, mas se alguém resolveu entrar, aí, ó, foi venda, lá o mercado veio até aqui embaixo, visitar onde? Olha onde veio visitar no tique exato. Olha aqui essa barra. Olha aqui esse mercado aleatório. Mínima idêntica. Ó, como é que chama isso aqui? Ontem ainda eu estava vendo com o pessoal como é que seria a tradução disso. Platô, né? Você tem mínimas idênticas. Às vezes dá esses setups perfeitos, mas não esperem por eles, tá? Para operar. Vamos lá. Iniciantes descobrem não, descobrem. Descobrem. Eles vão descobrindo ao longo do tempo. O trabalho duro não garante o pagamento. O trabalho duro não garante gain, certo? Não garante ganho. Não adianta você trabalhar duro. Tem uma frase que assim, numa busca, a insistência não basta. Se você não buscar da forma correta, você não encontrará. Certo? Enquadra muito bem aqui. Então, não adianta trabalho duro, não adianta um exemplo eu sábado, domingo, eu fico das 7 da manhã às 10 da noite, às 11, fora durante a semana. Eu dei das 7 horas da manhã aqui nos frentes do computador, com o intervalo que eu tirei na hora do almoço, que eu falei, vou dormir 1 hora, porque senão eu não aguento dar aula às 7 até às 9 horas da noite, 8h30. Tem que tirar um cochilinho, daqui a pouco ainda tentar fazer uma caminhada, se der. Não adianta trabalho duro, se não estudar certo, se não for a metodologia certa, se não mesclar entre aprender teoria, prática, simulador, treinamento, tentativa e erro, ver o que está dando mais certo, o que está dando mais errado, o que dá mais lucro, é igual uma empresa, né? A empresa vende roupa ali, elas têm que saber o que está vendendo mais, se é calça, blusinha, camiseta, é tênis, o que está vendendo mais, põe mais para vender, o que estiver vendendo menos, né, tira de circulação, e assim por diante. A mesma coisa, no day trade você tem que ir se adequando até você encontrar algo que te deixe, pelo menos, minimamente lucrativo. Minimamente, que eu falo, não é mínimo, assim, não pode ser no limite, não. Tem que ser bem mais do que perde, tá? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Não perca mais que um dia, mais do que 2. Num trade, se você está acostumado a ganhar 100, 100, 100, não tem um dia de fúria e perca 500, 600, 700. Se você está acostumado a ganhar 500, 500, 500, não tenha dia de fúria e perca 2, 3 mil. Comigo já aconteceu isso muitas vezes. Vem bonitinho, passa 5 dias ganhando 1.000, ou 500, 500, 500. Aí chega num dia e perde 5. Já falei para vocês, meu maior loss é 40 mil, meu maior ganho no dia é 10 mil. Mas quanto que eu ganhei 10 mil? Umas 2, 3 vezes.
mas tomei loss 2 vezes de 40. Pronto, tenta. Aí você vai subtrair, a conta não fecha. Entendeu? A conta não fecha. E tem que ser o contrário. Vamos lá, 100 operações perfeitas. Não tem operações perfeitas. O que eu encontrei que facilitou para mim a leitura do mercado e tem dado certo é encontrar mais de um motivo para entrar. Isso está nos livros. Você tem mais de um motivo para entrar numa operação, você já está você está na frente da metade dos outros traders. Porque a maioria dos traders enxergou um motivo. O cara enxergou só a retração de 50% aqui nesse exemplo que eu mostrei para vocês, o cara está vendendo. Só que enquanto isso, ele já fez várias outras operações aqui e tomou pau. Perdeu nas várias outras. Aí na hora que deu essa operação perfeitinha aqui, ele já estava todo ferido, machucado, arrebentado, estrupiado. Aí a operação boa ele perdeu. Então, não se estrupie no meio do caminho, não se mate e espere. Espere, espere. Não é sem operações perfeitas, mas né, um dos macetes é esse. Tenha 2, 3, 4 motivos para fazer a entrada. A vantagem de todos é pequena. Gente, ninguém tem a vantagem enorme. O único que tem vantagens enormes, talvez, frente a gente, é uma instituição, porque elas vão falar, tem bolso profundo. Mas eles têm meta também para cumprir. Porque se eles forem para fazer, sei lá, chegou no fim do mês, fizeram 2% da renda do capital deles, vamos supor que eles têm 100 milhões lá para operar, uma instituição, às vezes tem isso para operar, 100 milhões. Chegou no fim do mês, fez 1 milhão só. Para nós, nós falamos, nossa, fizeram 1 milhão. Mas se eles tivessem deixado na renda fixa, sem risco nenhum, no CDB, numa taxa Selic, no Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto IPCA ou qualquer outra coisa, IPCA não, né? A inflação está abaixo do que 14, ou 12, mas põe no CDB, põe em LCA, LCI, que dá hoje, mais ou menos, está dando 1%, vai, sem fazer nada, ele está ganhando 1 milhão, se ele tiver 100 milhões, para fazer day trade, eles têm que ganhar 10, 15, 20, entendeu? Então, ou seja, a vantagem é pequena para todos, até para eles. A única vantagem que eles têm é poder diversificar, né? Põe traders de perfis diferentes, né? Aí vai ter mescla. Eles devem trabalhar desse jeito, eu imagino. A vantagem é pequena para todos. A vantagem de todos é pequena. Beleza. E aqui, ó. Opinião do Brooks, e eu concordo com ele. Mas tem gente que pode dizer o contrário. Padrões de candles são uma fraude. Padrões de candles são uma fraude. Gente, 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E todo mundo, né, que opera gráfico sabe o que são padrões de candles. Todo mundo sabe o que são padrões de candles, né? Estrela da tarde, estrela da manhã, Harami, libélula, tudo isso que eu já falei. Então, esses padrões fora de contexto não serve para nada, certo? Vocês vão ter que abandonar isso aí. Aliás, até serve. Você pega aqui, ó, isso aqui é uma reversão, né? Essa barra significa uma reversão. Se porventura compraram acima aqui, ó, você como um bom operador de price action, vendo esse mercado caindo em canal estreito, aí você vê um padrão, esse aqui é um padrão de candlestick, ó. Isso aqui é uma reversão, né? Um sinal de reversão de candlestick fora de contexto, no canal estreito de baixa. Compraram aqui. Um bom operador de price action, o que ele faz aqui? Onde eles vão estopar, você vai entrar vendido. Ah, Leandro, mostra isso para mim. Vamos lá, ué. Vamos achar aqui. Mulher grávida. Aí, ó. Não chegou a acionar, não, mas deu um trade para baixo. Vamos achar aqui um padrão. O Candle 47 é um exemplo. Cadê 47? Aqui, 47. Aqui é um exemplo. O cara que comprou aqui, ele olhou micro fundo duplo. Talvez não é mulher grávida, porque não foi uma barra forte, né? De tendência. Mas o cara operou contra a tendência. Aqui, o que era para fazer? Vender.
Ó, você tem um micro platô aqui, 3 barras com fundos idênticos. Aqui um monte de gente vai ser estopado. Aí, ó, simples. Contexto, gente. O mercado está caindo. Você vai fazer pelo menos um pouquinho aqui. Quanto vai cair a mais? Não sei. Tem alvos projetados, claro. Talvez cheguem lá. Mas você está operando o ciclo do mercado. Qual que é o ciclo? Rompimento. Do rompimento, ele vai talvez entrar numa... como fala? Canal estreito. Dificilmente ele vai fazer uma volta em V. Então, o que é para fazer aqui? Vender. Dificilmente vai fazer uma volta em V, 20% das vezes, até menos. Então, você pensar em vender. Ou seja, agora não, o pessoal quer acertar fundo. Nossa, me apareceu. Aí pensa que é o seguinte, ó, essa cancela vai segurar um trem. Um golzinho, um uninho, um mili vai enfiar na frente do trem e vai parar. Né? Tem essa crença. Agora, aqui, tem contexto. Ó. A barra que eu acabei de mostrar é barra de sinal para o Brooks. Não estou falando que não é, não. Ó, essa barra aqui é barra de sinal. Só que aí você olha aqui. Você tem a mínima do dia. Ó, mínima do dia. Então, querendo ou não, é um fundo duplo. Você tem, ó, esse trecho aqui que o preço segurou, tem significado, ó. Aqui é magneto. Então, ou seja, você tem uma mínima probabilidade daqui dar certo. Você tem uma puxada para baixo, 2, 3. Você vai unindo. Tem vários conceitos. Falha de rompimento da mínima aqui do dia. E aqui deu projeção. Deixa eu ver se deu. Eu nem olhei se deu. Essa projeção aqui. Passou um pouquinho, não tem problema. Perna 1, perna 2. Olha lá, 161, ó. Aí, ó. Foi 161. Mas a gente não olha, não olha, né? Você tem que ter um contexto. Aí o contexto aqui, falha de rompimento dessa mínima. A maioria dos rompimentos falham. Big up, big down. Significa lateralidade. Vai dar pelo menos, o Brooks escreve isso no livro. Eu gravei um vídeo, tem no YouTube, sobre big up, big down. Vai dar pelo menos um trade de scalp contra esse movimento aqui. Aí, ó, big up, grande subida, grande descida, grande alta, grande queda. Aqui gerou pelo menos um trade de scalp para cima. Mas você não precisa entrar nessa barra, entra nessa segunda aqui, ó. Segunda entrada, H2, L1 ganharam, e na H2 aqui, quem segurou ganhou também, ó. Deixa eu projetar aqui. Olha lá, ganharam. Quem comprou essa barra 28 ganhou, fez um por um, pelo menos fez um scalp. Se projetou desde a sombra, olha lá, também foi. Se projetou desde a mínima dessa barra aqui, olha lá, também foi. Ou seja, só que aqui aí já deu outro setup no meio do caminho, depois de 30 barras, a tendência de baixa, dê preferência para vender. Contra a tendência, você faz apenas scalps, a favor da tendência, você segura para swing até que venha dando resultados a favor da tendência. Simples assim, gente. Tem muito que acrescentar aqui, não. Beleza? Vamos ao próximo. O que eu opero? Vamos lá. Traders tendem a ter favoritos, né? O que é operar? É ativos. Eles tendem a ter algum ativo favorito. Pega o Leandro, gosta de operar mini dólar, me encontrei com mini dólar, consigo ser consistente com mini dólar. Tem gente que consegue a proeza de ser lucrativo com mini índice. O que eu vou fazer com esses seres? Né? Tem seres especiais que conseguem ser lucrativos com mini índice. Parabéns para quem consegue. Mas o mini índice é doido demais. Eu não gosto, não me adaptei. Né? Você acha um ativo, o Will Brooks recomenda isso. Você especializa um ativo, fique bom nele. Pronto. Se um dia esse ativo mudar o comportamento, vamos supor o dólar, há muito tempo atrás, que era 1 por 1 do real. Talvez era horrível de operar, ué. Não sei, depois de 20 anos atrás, eu não era trader, não sei. Já fiz análise de vários anos para o dólar 4 anos atrás andava 30 pontos no dia, às vezes, então talvez era mais difícil operar. Pode ser que ele mude comportamento, o dólar está caindo atualmente, né? Está na casa dos 5,
Pode ser que chegue a 3, a 2 e fique ruim de operar. Aí eu migro para outro ativo. Mas por enquanto o dólar está pagando as contas, então vamos operar dólar. Certo? Então eles tendem a ter um ativo favorito, até para conhecer as nuances, as minúcias. Você tem que saber de amplitude, você tem que saber o que ele costuma fazer, tá bom? Quais os outros ativos que às vezes pode interferir nele. Por exemplo, VWAP funciona muito bem no dólar, ajuste para equity todo dia, eu olho, ele interfere no dólar, percentual ajuste, eu olho, ele ajuda a tomar decisões, ou seja, ele é específico, não é que são outros indicadores que eu sigo price action, mas deu price action naquele lugar, se as instituições estão olhando, se tem tesouraria olhando, por que eu não vou olhar? Aí não precisa ignorar. O que eu não posso é uma coisa sobressair sobre a outra. Ou eu foco no price action, o resto é apenas um pequeno acessório, mas muitas vezes vou ter que ignorar eles e dar preferência para o price action. Vamos lá. Todos os principais mercados operam bem, Forex, ações, títulos, futuros, petróleo bruto, ouro, ou seja, são todos ativos que podem ser operados, tá? Todos, praticamente. Que tiver liquidez e tiver uma amplitude decente diária, você consegue operar price action. E traders operam usando as mesmas técnicas. Esses mesmos detalhes. Quem vê aí os recaps que eu faço, gente, as mesmas coisas, quase todo dia a gente acrescenta um ou outro ali, à medida que vai desenvolvendo, vai vendo que funciona, vai melhorando, vai aperfeiçoando, mas são as mesmas técnicas. Então, agora vamos lá. Price Action, aqui está um exemplo. Qual é o gráfico de euro-USD, né? Euro-dólar e Forex? E qual que é ouro? Está aqui, ó. Não dá para você saber. É tudo a mesma coisa, então, tá vendo? Os desenhos são semelhantes. Porque você não pode dizer opere-os da mesma forma. Funciona em tudo. É igual alguém chegar e falar, Leandro, então tá, se eu entrar na sala, por exemplo, ou se estiver estudando o que está no YouTube aí, serve para Forex, serve, gente, serve até para Bitcoin, né? Até Bitcoin, né? Vocês vão poder operar Bitcoin, pode operar, sei lá, qual outro ativo que tiver no momento. A análise do price action funciona em todos os ativos, tá? Desde que tenha liquidez. É lógico, por exemplo, Bitcoin, um exemplo, eu tenho conta na Active Trades. O spread é horroroso, dá um spread gigantesco, então não dá para operar Bitcoin lá por causa disso. Mas se eu contratar pacote, não pagar spread, pago por operação, beleza. Aí você adapta ao ativo, né, que você vai operar. Forex, ações, títulos, é apenas um mercado. Ó. Tudo a mesma coisa. Aí, ó. Diferentes mercados financeiros reagem às mesmas notícias. Muitas vezes têm tendências nos mesmos momentos. É o que a gente chama de correlação, né? Às vezes caminham junto, ou às vezes caminham no oposto. Embora... Deixa eu ver se ele vai falar aí. Aí eu tenho que falar sobre isso. Uma coisa que é ilusão. Seguinte... Quem opera dólar e ficar olhando o índice e comparando os dois, porque sim, teoricamente, e 50% do tempo funciona. Se o dólar estiver caindo, o mini índice está subindo, vice-versa. Eu lembro que eu participei uns 2 meses da sala do André Machado, para ele era um dos critérios, ele até falava assim, se os dois estão subindo ao mesmo tempo, um dos dois está mentindo. Vice-versa, se os dois estão caindo, em algum momento vão... Gente, não é critério para a gente fazer entradas nessa situação. Correlação não é critério. Até porque correlação funciona 50% do tempo. Você não sabe qual 50% que você está. Qual desses 50%? Ontem, cara, aumentou. Oi? Isso é mais influente quando a gente tenta operar 2 ativos ao mesmo tempo, Leandro. Eu acho que a correlação tem algum sentido, talvez. Então, mas só que muitas vezes vai te iludir, vai te enganar. Eu já me ferrei muito com isso. Lógico, na sala mesmo eu fico com os 2 ativos, né? Porque tem aluno que pergunta sobre o índice, ele está aberto lá. Mas eu tento não influenciar. Né? Pega o gráfico de hoje. Deixa eu diminuir isso aqui. Janela.
Deixa eu abrir aqui hoje o índice. O Infut. Essa cor horrorosa aqui. Peraí, deixa eu só pôr o fundo branco aqui. Vocês vão olhar hoje a entrada que, por exemplo, nós fizemos, nós vendemos, beleza. E olha o índice. Que cachorrada que foi. Hoje o índice estava no modo sempre cretino. Cadê? Aprenda, janela, aqui, lateral. Olha o começo do dia, vamos lá, vamos comparar os dois. 5 minutos no índice, aqui. Olha o índice no começo do dia e olha o dólar no começo do dia. Aí, onde tem correlação? Vamos olhar 9h30, notícia. 9h30, hora da notícia. O índice já tinha, olha a notícia do índice. Foi lá embaixo, explodiu e caiu. E eu estava com o gráfico do S&P 500 aberto, Nasdaq aberto. Gente, subiu e ficou aqui em cima e continuou subindo. O índice só subiu e desceu. Voltou para o 0 a 0 aqui do preço inicial. O índice ficou o dia inteiro hoje, para cima e para baixo, ó, parecendo um código de barras, né? Lateralidades, não é bem uma lateralidade estreita, mas ficou, é um código de barras. Sombra para cima, sombra para baixo, não ia para lugar nenhum. Dólar não, olha lá, ó, caiu, movimentou. Por quê? O dólar eu acho ele mais direcional. A maioria dos dias ele é direcional. Até quando ele está em lateralidade, ele te direciona para alguma coisa. Ele te dá um scalp, pelo menos. Até quando está lateral, ó, agora aqui, ó, está lateral, mas pelo menos está caindo, está em tendência. Então, aqui, ó, lateralidade, ó. Aqui nesse dia, deu compra aqui, deu ganho, aqui deu venda, deu ganho, aqui deu compra. Pelo menos scalp dá. Agora, você entra no índice por ordem e stop, é complicado. Aqui até deu ganho, vendeu aqui, deu um ganho. Quem comprou aqui, claro, deu ganho. Mas se comprou aqui, pronto, já não ganhou, já perdeu, já desandou aqui. Aí, ó, onde que você compra por ordem limitada? Já virou uma zona aqui. Já zoou tudo, né? Como é que você ia acertar que essa queda ia cair aqui? Então, ou seja, os ativos têm comportamentos diferentes e a correlação deles não segue. Hoje, o dólar caiu desesperadamente, era para o índice subir. Ele não subiu. Então, ou seja, a gente não sabe exatamente a hora da correlação. É a mesma coisa que eu falar que eu vou olhar o DXY. DXY, Dollar Index. Que ó, é a cesta do dólar, né? Frente às demais moedas, a muitas outras moedas fortes. Aqui, ó, o dólar. Opa. Ó, e ele caiu forte. Então, ele ainda deu mais correlação. Só que, ó, lembra do nosso? O nosso fez uma cunha aqui, voltou a cair. Já o dólar index, sei lá, continuou subindo. Olha lá, a diferença dos dois. Esse aqui, o nosso, lateralizou e caiu de novo. Fechou perto de sua mínima. Já o DXY, olha lá, fez cunha. Beleza, deu até um scalp aqui, mas voltou a subir de novo. E lateralizou aqui. Então, esse negócio de correlação, tome cuidado, tá? Dê preferência ao gráfico que você está operando. Mas, price action funciona igual, né? Você tem que ver em que fase que cada um está. Em que ciclo. Em qual ciclo cada um está. Muitas vezes tem tendência nos mesmos momentos, beleza? Vão agir de forma contrária. As tendências podem estar na mesma direção ou não, ou na direção oposta. Não importa em qual mercado você opera, traders geralmente têm um favorito, né? Então, geralmente eles escolhem um ativo. Então lá, gente, em continuidade. Aí, concluindo, outra situação que é a seguinte. Igual eu estava explicando, né? O dólar, às vezes, isso aconteceu ontem, se eu não me engano, antes de ontem. O dólar só caiu e o índice só subiu. Agora, eu já vi situações que trader fez isso, que às vezes é válido sim. Um exemplo, o dólar estava lateral no dia, mas o índice estava direcional. Entendi que o índice, né, ele engata uma segunda, terceira, quarta, quinta e vai embora. Aí, às vezes está no loss, ou não tem o que fazer no dólar, mas o índice está direcional, aí entra nele. Para quem sabe operar aí.
tem alguns dias que ele é direcional, nada impede. Está dentro de um ciclo que você sabe operar, opere esse ciclo. Tá? Nada impede operar outro ativo ou olhar realmente, às vezes, mas para fazer a entrada, tem momentos que eu já notei isso no índice e no dólar. Da entrada de venda no dólar, de venda, e o índice também está caindo. Aí você fica na dúvida, mas aí eu vou vender esse dólar, mas o índice está caindo. Aí entra, porque um dos dois está mentindo, deu a entrada no dólar, segura na mão de Brooks e vai. Vamos lá, em continuação, então. Então, Forex, ações, títulos, é apenas um mercado. Se as taxas de juros forem mais altas, os traders compram títulos. Precisa converter para dólares, então eles compram dólares. Então, vai acontecer, como entra mais compradores no dólar, o dólar vai aumentar seu preço. Simples assim. Não sei se vocês lembram, eu peguei o dia que teve o leilão daquelas bacias da Petrobras, como o Paulo Guedes fez, de 4 bacias de petróleo, 2 foram vendidas. O dólar deu uma disparada na hora que vendeu, por quê? Era capital estrangeiro entrando, comprando dólar, né? Comprando para pagar, né? O dólar deu uma disparada que, se eu não me engano, foi de 100 pontos de uma vez. Então, ou seja, é o que ele está explicando aqui em determinadas situações. Então, lá, quando títulos caem, as taxas de juros sobem. As taxas mais altas, então o dinheiro custa mais, menos dinheiro para comprar ações. Aí as ações que caem. Então, existe sim a correlação. Só que o problema é que na hora de notícia você tem que ser ágil e tem que tomar cuidado. Hoje, na hora da notícia, não funcionou. Hoje o dólar, igual eu mostrei agora há pouco, não preciso repetir, o índice ele subiu e desceu na hora da notícia, enquanto o dólar só desceu. Então, vamos lá. Qual tipo de gráfico? As tendências de price action funcionam em todos os gráficos. Um bom ponto de partida é o gráfico de 5 minutos. Tá? A metodologia, o Brooks usa a maioria, gráfico de 5 minutos. Evite qualquer gráfico com mais de 20 barras por hora. Quais gráficos são esses? Menor que 3 minutos. Então, evite gráfico menor que 3 minutos. Tá? Para quem? Mas primeiro começa com 5. 5 é adequado, porque você tem todo o tempo do mundo ali, e a maioria usa 5 minutos, tá? A maioria dos traders, até onde eu conheço, usa 5. A não ser muito esses scalpers, alguns usam 1 minuto. Mas, gente, às vezes funciona para eles, mas não funciona para a gente. Não vou falar nome, porque não estou aqui para falar de outros traders. Mas eu, por exemplo, a instituição eu posso falar. Eu estava com conta na Modal, estava seguindo lá um trader da Modal, e ele se dizia operador de All Brooks, ele usava gráfico de 5 minutos de 1 minuto. Mas eu não consegui ficar consistente. Gráfico de 1 minuto, não. Mas só que também tinha um dia que eu passei até raiva. Era sexta-feira, o dia estava sossegado, o cara começou a tocar violão durante o pregão. Aí vem os outros traders, toca música e tal. Eu falei, tá explicado por que a maioria das pessoas perde dinheiro. Desde estar focado no gráfico, né? Um chama para tocar violão e os outros ficam pedindo mais violão ainda, mas focar no gráfico mesmo ali ninguém estava. Mas por quê? Usa gráfico de 1 minuto, e gráfico de 1 minuto é muito rápido, 2, 3, até 3. O Brooks fala, pode usar até 3, mas ele usa 5, ou maior, né? Você vai usar o gráfico que você mais se adequar. Evite qualquer gráfico com mais, já falei, mais de 20 barras por hora, então é o de 3 minutos. Gráfico de 1 minuto pode parecer fácil, mas muitos bons traders podem operar com lucro. Muitas decisões em pouco tempo, tá? Tudo acontece muito rápido. Então, gráfico de minutos é ruim. Nesse contexto, é questão de decisão. Se com o tempo você virar um bom trader, às vezes 1 minuto te ajuda. Tem gente que usa gráfico de 1 minuto para visualizar, por exemplo, melhor uma cunha, visualizar um padrão, tá? Às vezes até serve, gráfico de 1 minuto, para você enxergar dentro do 5. Mas depois que você treina o olhar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Depois que você treina, e assim, eu aconselharia fazer isso. Lógico, cada um faça do jeito que achar melhor. Depois que você treina o olhar para gráfico dos 5 minutos,
você consegue enxergar situações que aconteceu no 1 minuto, sem precisar abrir ele. Deixa eu lembrar uma operação aqui que me favoreceu, que eu olhei no 5 já sabia que no 1 estava acontecendo aquilo. Foi hoje? Não. Aqui, uma puxada, duas, não, uma, duas. Teve uma cunha esses dias. Só um minutinho que eu devo achar já. Aqui, ó. Aqui é uma cunha, por exemplo, ó. Uma puxada, duas, três. Aqui dentro, ó, uma puxada, duas, correção ABC aqui, depois nessa subida. Aqui dentro, ó, vocês conseguem enxergar uma cunha aqui? Da barra 1 até a 6? Alguém consegue enxergar? Da barra 1 até a 6 aqui, até a 5. Vocês conseguem enxergar 3 puxadas aqui? Vamos lá, ninguém falou nada. Uma puxada, caiu. Segunda puxada, olha lá, ó. Olha a sombra, caiu. Terceira puxada, tem uma cunha aqui. Aí, ó, deu uma venda que deu pelo menos um scalp, embora deveríamos estar comprado, né? Nesse dia eu estava comprado porque estava subindo forte. Mas vocês viram que deu para enxergar uma cunha dentro de um gráfico de 5 minutos? Aí, Leandro, então prova para mim agora. Aí eu venho aqui, eu vou pôr um círculo aqui nesse trechinho, gráfico de 1 minuto. Só pôr um, né? Esqueci o dia. Eu esqueci o dia, peraí. Aqui. Dia 3. 03, 1 minuto primeiro. 03, 5, 23. Ali. Aí, gente, olha quem está aqui. Uma puxada, duas puxadas, 3 puxadas. Aí, ó, gerou uma venda aqui. Olha quem está aqui. A, B, C. Olha lá. Aí subiu de novo, olha lá. Uma puxada, duas puxadas, 3 puxadas. Impulso, topo e forma de cunha. Tudo funciona. Ó, se você tiver o raciocínio rápido, treinar bastante, aí, ó, você pode operar gráfico de 1 minuto. Olha lá, você visualiza aqui, ó, impulso e canal. Vem visitar início do canal. Ó, ombro, cabeça, ombro. Aqui, topo duplo que falhou, voltou a cair. Mas no caso, né, 5 minutos, a gente precisa ter mais tempo para ver isso. No 1 minuto, olha aí, começa a dar sinais que, sei lá, aqui você já venderia cunha, ó. 1, 2, 3 puxadas, você já venderia aqui, ó, se fosse 1 minuto. Aí, quando veio aqui, você já estopava. Aí caía, voltava a subir. Vocês viram que dá muitos sinais falsos no 1 minuto? Então, por isso que você tem que se adequar aos 5, que fica mais devagar para você poder raciocinar. Beleza até aqui? Vamos lá, continuando então. Exemplos do E-mini, muitos tipos de gráfico. Gente, todos bons para operar. Price Action funciona. Gráfico de 5 minutos, gráficos de 25 mil ações por barras. A gente acha que não tem esse aqui no Brasil, eu não vi. Gráfico de faixa, esse eu também não conheço, é tipos de gráfico. E de 10 mil ticks por barra. Cada barra tem 10 mil ticks. Esse aqui não tem. O que nós teríamos é o Renko. Price Action também funciona. E tem outros tipos de gráfico, mas esse de tique aqui não, porque no curso grande tem. Eu entrei em contato com a Nelógica, eles falaram que era para me jogar lá nas sugestões, que talvez eles incluiriam, mas eles não têm gráfico de ticks no Profit, não. Não sei se vai ter outra plataforma que tem gráfico de ticks, mas todos funcionam o Price Action. Mas beleza, o que nós temos é 5 minutos. Qual o tempo gráfico? Opere o menor tempo gráfico que você possa operar bem. Então, se para você 10 minutos é o que você consegue enxergar melhor, opere de 10, pode ser de 15, o mais indicado é de 5, treino de 5,
porque é o que dá mais sinais e os sinais mais confiáveis. Gráficos menores também dão muitos sinais, mas vai dar muito sinal falso. Você vai ter que, né, adquirir ali, vai ter que treinar nele, se desenvolver nele. Então, opere o menor tempo que você conseguir. Eu consigo o menor que eu consigo é 5. Então, opero de 5 minutos. O importante é ser lucrativo. Muitos pequenos, muito pequeno, muitos erros. Quanto menor o tempo gráfico. E aqui uma informação importante, ó, talvez muitos não saibam. Você, perfil que nós já falamos, quem opera scalp e quem é swinger, que opera para, né, segura operações por mais tempo. Se você é scalper, vai fazer um scalp, ele tem que ir até em 5 barras. Se não for, às vezes é melhor, se você conseguir sair no 0 a 0, você sai. E se você é swing, você vai segurar de 5 a 20 barras. É mais ou menos o tempo, né, que você vai segurar uma operação de swing. 20 barras por quê, gente? Até tem 2HM, a tendência, se ela tiver que cair, 20 barras. Algumas, claro, cai desesperadamente por muito mais barras. Talvez essa aqui, ó, vamos ver quanto tempo essa queda aqui demorou. 40 barras. Claro, casos esporádicos vai ser 40 barras. Mas na maioria das vezes, tendência desde a abertura também. Você vai usar, quantas barras nós temos? 108. Ó, desde o começo do dia até o fim, mas isso aqui acontece 2, 3 vezes por mês. Na maioria dos dias, para a operação de swing, é de 1 a 20 barras, e ele fala que o swing ideal é 10 ainda, ele vai falar em algum lugar aqui para frente. Olha lá, queira apenas que durem de 5 a 10 barras, se você quer operar uma operação de swing, né? Procure por tempo gráfico maior. O objetivo da reversão é TBTL. TBTL é 10 barras e 2 pernas. Então, alguns movimentos climáticos, antes de você entrar novamente, espere TBTL. Um exemplo, ó, caiu muito forte aqui de forma climática. Jamais eu recomendo vender aqui no fundo. Vamos esperar uma TBTL para vender de novo. Só que aí, ó, deu TBTL, não gerou venda. Hoje aconteceu isso. Hoje mostra que movimento climático, principalmente, ó, caiu muito forte. TBTL, ó, 10 barras e 2 pernas. Só essa hora que você podia vender novamente. Ó. Quem vendeu, né, deu para gerenciar aqui, talvez adicionar mais. Mas ó, aconteceram 10 barras e 2 pernas. 10 barras porque é mais ou menos 1 hora. Para o mercado se ajustar de novo, decidir se é isso que ele quer, cair desse jeito, buscar o preço que lhe ajuste, que lhe agrade, que seja favorável a compradores, vendedores, busca um equilíbrio, tá? Por isso que TBTL é ideal, depois de um movimento muito forte. 10 barras, 2 pernas, observe tempo gráfico maior em que o padrão está presente e tem apenas duração de 5 a 10 barras. Tá? Você vai olhar, às vezes, o tempo gráfico maior. Hoje aconteceu isso. Aqui mesmo, o preço ficou aqui cozido por várias horas aqui, ó, umas 2 horas aqui. Às vezes, sim, aí você pode para um gráfico maior. Vai por 15 minutos, vê o que está acontecendo no 15. Olha lá, ó. No 15 minutos, você tem uma puxada, 2, aí deu 3, ó, deu venda. Aí 15, ó, olha aqui, deu venda aqui. Mesmo lugar que nós vendemos lá praticamente no 5, mas ficou mais claro no 15. Entendeu? Então, quando tiver num gráfico aqui muito, um arame farpado, principalmente arame farpado, vai para um tempo gráfico maior, que talvez você vai conseguir enxergar com mais facilidade, beleza? Vamos lá. Ó, cunhos de fundo nos 5 minutos, muitas barras. Ó. Isso aqui é um tempo gráfico 5 minutos, mas se você vai baixar para um tempo gráfico maior, você vai conseguir uma visualização melhor. Olha lá, nos 60 minutos, como é que ficou mais claro. Ó. A cunha ficou mais clara, as 3 puxadas ficou mais clara, e onde você deveria comprar. Ó, vou voltar aqui ó, nos 5 minutos, que bagunça que virou. Lógico que dava para fazer operações aqui dentro, né? Nos 5. Se você tivesse nos 5 minutos, daria para vender aqui, comprar aqui, era possível, factível. Ó, só de olhar aqui, 1, 2, 3, cunha, fundo duplo, depois da cunha, ou correção profunda, fundo duplo, correção profunda, deu compra aqui, ganhou aqui, olha na subida, 1, 2, 3,
topo duplo, voltou a cair. Tá vendo que nos 5 minutos dá para fazer um monte de estrago positivo? Mas, né, se você tiver dificuldade, pode ir para um gráfico maior, você vai conseguir visualizar. Tem gente que até opera, né? Com um gráfico de 1 hora do lado e de 15 minutos. À medida que vocês avançarem, vocês vão ver o Brooks falando isso muitas vezes, para não fazer isso. Só 5 minutos você consegue ver o que está acontecendo no movimento amplo e no movimento menor. Reversão em forma de cunha, 60, bom número de barras. Então, espero por TBTL para cima nesse tempo gráfico. A perna de baixa foi de 3 barras e obteve 27 barras. Isso no gráfico de 1 hora, né? Mesmo mercado, mas agora no gráfico de 60 minutos. A reversão para cima começou na terceira barra após o rompimento abaixo do canal. Ó, 1, 2, 3. Terceira barra aqui começou o movimento de alta. Talvez aí o gráfico de 1 hora te ajudaria. Deu reversão de 2 barras aqui. Era uma falha aqui da linha de canal. Canal, quando rompe para baixo, você sabe que até 5 barras pode falhar. Então, às vezes, né, olhando um tempo gráfico maior vai te ajudar, tá? O que mais? Qual tipo de gráfico? Forex, por exemplo, gráfico de 5 minutos, gráfico de 300 ticks por hora. Não é o nosso caso, a gente não opera. E euro-dólar, durante o dia, horas de silêncio, aquelas horas de calmaria, né? Ó, aqui é um exemplo, usando o gráfico de ticks, é como se não fosse o nosso... Gente, eu falei agora há pouco, aquele japonês, como é que chama o gráfico lá? O Renko. O Renko é um gráfico atemporal. Então, às vezes... Ô, Leandro. Oi? Não faz sentido ser ticks por hora, deve ser trades por hora. No Profit tem o gráfico trades por hora, porque a amplitude dos candles variam, o Renko que seria a quantidade de ticks fixo, ou pré-configurado. Não, pode ser, porque eu não opero um Renko, eu não sei. Mas esse de ticks aqui, ó, ele é ticks por barra. Isso aqui eu procurei saber e não tinha no Profit. Quer ver? Deixa eu te mostrar no curso grande aqui, ó. Deixa eu até parar por aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tá bom, que aí nós vamos até aqui. Aí, beleza. Deixa eu pausar aqui então, nós já vimos todos até aqui. Deixa eu pôr um pontinho. Eu vou te mostrar o que ele mostra lá na frente para fazer uns scalps. Então, hoje é o dia 10/5/2023. Beleza. Vamos para o vídeo 50. Desanimem não, gente. Não vamos ver tudo de slide, não. Não vocês desanimam, né? 2.700 slides. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para o lado aqui, até eu achar uma parte que ele ensina aqui a fazer scalps. É ticks por minuto. Opa, estou com o tradutor aqui, não é isso não que eu quero mostrar. Aqui. Olha lá. Ó. Ele usa aqui o gráfico de minutos e aqui ticks por minuto, ó, como se fosse um indicador aqui embaixo. Ó. Isso aqui nós não temos no Brasil. Eu corri atrás da Nelógica, não tem. É um trade, olha lá, é um tipo de trade que é como se fossem os osciladores, estocástico e FR, quando dá divergência, sabe? Não sei, para quem já estudou isso aí vai saber o que eu estou falando. Ó, nós não temos ticks por minuto, esses tipos de barra, quantos ticks teve dentro de 1 minuto. Tanto que eu até parei a tradução disso aqui depois, porque se não tem, eu nem perdi tempo mais de jogar aqui as legendas. Então, são gráficos que para nós não interessam. Isso aqui é para operar lá, divergência, tá vendo? Mas nós já temos divergências tal, e ele ensina a fazer aqui. Olha lá, divergência, então você entraria para um scalp e tal. Talvez a pessoa que queira usar divergência.
Só que no livro, nos livros e no curso grande, ele já fala sobre isso. IFR, estocástico, divergência não funciona. Volume, para nós é barra mesmo na ação do preço. Eu nem sei por que ele incluiu isso aqui no curso grande, que acabou se contradizendo um pouco, né? Está usando um outro indicador para beneficiar, para ajudar aqui no gráfico. Ó. Tudo isso aqui é do curso grande. Mas paciência, eu já até ignorei isso porque eu não preciso disso. Beleza, então? Alguma dúvida que nós falamos hoje? Alguma coisa que vocês podem acrescentar? Hoje tratamos de gráficos, tipos de gráfico, tempos gráficos, vários assuntos abordados aí. Espero ter contribuído. Então, beleza. Terminamos por aqui. Forte abraço a todos. Quem estiver assistindo no YouTube depois, deixa o like, se inscreve no canal, entra no nosso Telegram e continue nos acompanhando. Beleza? Tamo junto. Amanhã, se der certo, amanhã de novo às 19 horas a gente continua. Sábado às 15 horas, né, tamo junto. E domingo às 9 horas da manhã, a leitura do Barra. Amanhã às 9 da manhã também estamos juntos no YouTube. Forte abraço a todos. Até mais. Valeu. Valeu.